Vamos resolver agora o exercício 2.1.14. Considere o experimento que consiste no número de vendas que o jornaleiro irá realizar em 2 dias consecutivos. Entre parênteses, referindo-se ao exercício 2.1.13. Crie um razoável espaço amostral para o experimento e defina os eventos. Evento A. Ele vende menos que 5 jornais no primeiro dia. Evento B. Ele vende menos que 5 jornais no segundo dia. Evento C. Ele vende menos que 5 jornais nos 2 dias. Então, para resolver o exercício 2.1.14, você tem que olhar e ler primeiro o 2.1.13. O 2.1.13 diz o seguinte: um jornaleiro leva 30 jornais para vender num certo dia. Então, você vai criar um espaço amostral para esse jornaleiro nesse dia. Agora, nesse exercício, ele está pedindo que esse jornaleiro leva também 30 jornais no segundo dia. Então, o que é que pode acontecer? Então, vamos escrever aqui. O espaço amostral será... Pode acontecer o seguinte: no primeiro dia, o jornaleiro não vender nada. Por algum motivo, ninguém vem comprar. Então, 0. No segundo dia, ele vem e novamente não vender nada. Isso é uma coisa possível. Outra coisa possível é o jornaleiro não vender nada no primeiro dia. E no segundo dia, ele vender um jornal. Outra possibilidade é o jornaleiro vender nenhum jornal no primeiro dia e no segundo dia vender 2 jornais. E isso vem se repetindo até que no primeiro dia ele não venda nada e no segundo dia ele consiga vender, por exemplo, 30 jornais. Pode ser que o jornaleiro venda um jornal no primeiro dia e não venda nada no segundo dia. Pode ser que o jornaleiro venda um jornal no primeiro dia e venda um jornal no segundo dia. Mas pode ser que aconteça isso, ele venda um jornal no primeiro dia e venda 2 no segundo dia. Isso continuaria até ele vendendo um jornal no primeiro dia, até ele conseguir vender 30 jornais no segundo dia. Isso continuaria até esse caso aqui. 30 jornais no primeiro dia, vendeu todos os jornais e não vendeu nenhum jornal no segundo dia. 30 jornais no primeiro dia e apenas um jornal no segundo dia. 30 jornais no terceiro dia, no primeiro dia, e 2 jornais no segundo dia. Isso continuaria até termos 30 jornais no primeiro dia e 30 no último dia. Um dia muito bom, onde ele conseguiu vender todos os jornais no primeiro e no segundo dia. E aqui acabaria o espaço amostral. Esse espaço amostral não dá para descrever todo ele de uma vez só, né? Então, seria mais fácil se nós tivéssemos usado essa linguagem. No primeiro dia, nós teremos um par ordenado, o espaço amostral corresponde a um par ordenado, x1, que é um número, x2, que é outro número, certo? De forma que o xi seja igual a 1, 2, 3, 4, continue e pare no 30, né? E esse i, que é esse indicador aqui, ele cabe para 2, porque só temos dois elementos no espaço, no par ordenado, né? Um par só tem 2. Podíamos escrever assim, ficaria mais fácil escrever assim. Vamos ver agora os eventos. Aqui está descrito o espaço amostral de 2 maneiras. Essa maneira aqui é a mesma dessa, só que aqui foi na marra, a gente fazendo um a um e não fizemos todo, porque dá para ver que teremos muitos
pares ordenados para botar. Então, o evento A seria evento A. Vou escrever dessa forma aqui, certo? Teríamos um par ordenado. Ele vende menos que 5 jornais no primeiro dia. Menos que 5 no primeiro dia. No segundo dia não interessa, né? Então, X1, X2. De tal forma que X1 seja igual a 1, 2, 3 e 4. Assim, aqui eu esqueci o zero. Aqui em cima tem um zero também aqui, né? Aqui também eu voltei a esquecer o zero, mas eu posso botar ele no fim aqui. Zero. O X1 só pode ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou nenhum, ou zero, né? E o X2 pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e continua até o 30. Seria uma maneira de escrever o evento A, né? O evento B diz o seguinte: ele vende menos que 5 jornais no segundo dia. Então a gente escreve da mesma maneira aqui, ó. No primeiro dia, que é X1, X1 pode ser até 30. Então a gente vai ter um par ordenado, X1, X2, de forma que X1, né, menos que 5 jornais no segundo dia, pode ser 0, aqui eu deveria ter começado com 0, né? 1, 2, 3, até 30, o X1 pode ir até 30, e o X2 vende menos que 5 jornais no segundo dia, só pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Né? Fica da mesma maneira. Evento C, ele vende menos que 5 jornais nos 2 dias. O evento C seria um par ordenado também, X1 e X2, né? Sim, aqui faltou botar nos dois, aqui, desses dois aqui, faltou ainda botar um ponto e vírgula depois do 30 e igual a 1 e 2. Aqui é a mesma coisa, ponto e vírgula, para ser rigoroso, matematicamente rigoroso, 1 e 2, ok? Então teremos um par ordenado aqui, X1 e X2, tá o quê? O que é que tem de acontecer com esse X1? Ele só pode ir até 5, de 0 a 5. Então X1 só poderá ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Menos que 5, né? E esse X2, esse segundo número, ele só pode ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ou seja, tem que ser um número também menor que 5. E o I pode ser 1 e 2. Será o número 1 ou 2. E aí nós finalizamos. Se a gente quisesse escrever o A grande, para o aluno que não está acostumado visualizando, seria o seguinte, ó. O X1 pode ser 0, e o X2 pode ir até 30, poderia ser 0 também. 0 e 1, 0 e 2. E continuaria aqui, né? Até 0 e 30. Embaixo viria, né, 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, até chegar a 1 e 30. Veja que aqui a gente vai trocando 1 e fazendo sempre a mesma coisa. E ele viria aqui até chegar, o último elemento desses aqui seria 5, né? X1 seria vender menos que 5, 4 e 30. Não poderia passar disso, certo? Da mesma maneira o B
a gente faria do mesmo jeito, só que agora invertendo, né? Em vez desse aqui, do segundo número, só chegar até 4, quem vai chegar só é o segundo número. Então, a gente poderia ter 0 e 0, 0 e 1, da mesma maneira, né? 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4. Com 0, teria que parar aqui com 0, certo? Então, a gente aqui iria agora iniciar com vamos ver aqui o segundo número. Não. Ele continuaria 0 e 5. O que é que o B diz? Ele vende menos que 5 jornais no segundo dia. Exatamente, no segundo dia não podia vender mais que 1. Então, a gente poderia agora ir para 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Aí agora só poderia começar com o 2, né? 2, 0, né? E aqui a gente poderia ir seguindo essa regra aqui até terminar. Esse aqui terminaria com o elemento o segundo dia. No segundo dia só pode ir até 4. A gente terminaria com o elemento 30 e 4. 30.4 seria o último elemento. E o C seria o mesmo raciocínio, só que agora a gente iria fazer tudo isso só com os números usando de 0 a 1 e aqui também de 0 a 1. O elemento C podia ser 0 e 0, 0 e 1, 0 e 2 e vinha até o 0 e 4. Aí aqui a gente continuaria com 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, até chegar a 1 e 4. E aí a gente poderia continuar com 2 e 1, 2 e 0, né? 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4. Aí viria 3 e 0, 3 e 1, até chegarmos no 3 e 4. Aí começaríamos agora o 4, 0, o 4, 1, até o 4, 4. Esse seria o último elemento. Então, veja que é um espaço amostral muito grande para descrever elemento por elemento. E, às vezes, até o próprio evento também é muito grande. E assim nós finalizamos o exercício 2.1.14. Nesse canal, nós nos propomos a resolver todos os problemas deste livro aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística, traduzindo. Esse é o famoso livro de Larson. Então, nós vamos resolver todos os problemas desse livro. Esse livro você só encontra ele em inglês. Você pode fazer o pedido pela internet. Ele custa algo em torno de R$ 2.800. Para minha facilidade, eu, junto com minha esposa, traduzi esse livro. E ele está aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística. Eu acompanhei exatamente os mesmos passos que o autor Larson fez. Mesmo espaçamento, mesmos capítulos, mesmas seções, né? Então, se alguém se interessar, vai encontrar o meu contato na descrição do vídeo, tem lá o e-mail. Então, muito obrigado pela atenção.